Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitur Shulchan Aruch, a gente está no capítulo 67, Alachot de Nedarim Shivot, promessas e juramentos. Então vamos lá. Na sétima alachá. Mishnag Zechumra B'Dvarim Mutarim Medina. Alguém que acostumou, ele criou o hábito de evitar fazer alguma coisa que a priori é permitido, não tem problema, mas ele criou um hábito de não fazer isso. Mechamat Siag, Vegeder, o Prishut, para evitar fazer algo errado na prática. Ele preferiu se afastar um pouco mais do que o que é proibido e não fazer mesmo coisas que são permitidas para não correr o risco de chegar naquela situação. Kegon Taniot Bemiaslichot, ele, por exemplo, começou a fazer jejuns, deixou de comer, porque às vezes a comida, a gula, acaba afastando ele de Avodat Hashem, ou Shelo Lechol Basar, Veshelo Lishtot ou ele decidiu que ele não vai comer, comer carne, beber vinho durante as 3 semanas entre Shiva Asar Betamuz e Tisha B'Av, mesmo que essa proibição é só lá para frente, não é uma proibição válida durante as 3 semanas, mas ele preferiu, por motivos pessoais, para a Avodat Hashem particular dele, evitar essas coisas, ou algo parecido. A filolona kenrak pamarishona, ela shea bedato linhokin leolam, ou shina ken shlosha pamim, afapi shelo bedato linhokin leolam, velo itna sheeblinede, verotze lachzor mipnei shino barit, tzarich hatara. Caso ele tenha feito isso, mesmo que ele fez isso só uma vez, com a intenção de fazer para sempre, ou se ele fez 3 vezes, mesmo que ele não tenha intenção de fazer para sempre, se ele não falou blineder, ele precisa de atará, ele precisa desfazer essa promessa, porque no momento em que ele fez uma vez algo ligado a uma mitzvah, com a intenção de fazer para sempre, ou ele fez repetidamente 3 vezes isso, mesmo que ele não tinha intenção de fazer sempre, mas ele fez 3 vezes seguidas, 3 anos seguidos ele fez isso, ele fez 3 jejuns ou algo do tipo, como ele não falou blineder, ele precisa desfazer a promessa, é considerado como se tivesse feito uma promessa. O modo de desfazer a promessa é algo chamado haratá, é algo chamado de arrependimento. Ele está arrependido de ter feito isso sem ter dito que não vai ser em forma de neder, em forma de promessa, então dá para liberar, dá para desfazer a promessa dele. Logo a gente vai ver como faz isso exatamente. Por isso alguém que ele decide, ele quer conscientemente fazer algo, evitar fazer algo para se afastar mais do que é proibido, mesmo algo que é permitido, e o mar batchila shinome kabel alav ken beneder vegamar shimdato linhok ken arapamai ubapamim shertze velo leolam. Ele deve falar antes de fazer isso que ele está fazendo isso não com a intenção de fazer uma promessa, de fazer algo fixo, não com a intenção de fazer isso para sempre, só para fazer uma ou algumas vezes. Então, se ele vai jejuar, se ele vai evitar fazer alguma coisa que geralmente é permitido para não chegar numa situação proibida, então ele deve, primeiramente, antes de começar a fazer, dizer que ele não tem intenção de fazer neder. Caso ele tenha feito isso, como se desfaz o neder? Fala que estou falando na het. Keitad materim et neder ou shvuah. Como se desfaz o neder ou a shvuah, ou o juramento? Olechet et shlosha nashim benei Torah. Ele tem que ir para 3 pessoas que lhe são benei Torah, pessoas que têm irat shamayim. Ve'echad mehem yeh bakir beilchot nedarim, she'eda eze neder echolim latir, ve'eze mehem inam echolim latir. Tem que ser um desses 3, pelo menos uma das 3 pessoas que estão lá. Essas 3 pessoas eles vão formar algo chamado de um beidin, eles vão ser como se fossem um tribunal. Ele tem que ir perante essas 3 pessoas, sendo que uma dessas 3 tem que saber do que está se tratando, uma dessas 3 pessoas tem que saber um pouco das alachot de nedarim, que tipo de neder pode ser desfeito, que tipo de neder não pode ser desfeito. Tem alachot, por exemplo, alguém que faz um neder, uma promessa perante muita gente, feito perante o tzibur, tem tipos de promessas que não podem ser desfeitas, então tem que ser alguém que conhece um pouquinho das alachot. Veich materim, como desfazer? Vem me atirou, e essas 3 pessoas podem desfazer a famosa Tarad Nedarim, que se costuma fazer antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O Mishnadar Bachalom Tov Sheatirou Asara Benei Torah, alguém que durante o sonho fez uma promessa, mesmo que ele não fez essa promessa na prática, no dia a dia, acordado, já que ele fez isso no sonho, é bom de qualquer jeito buscar fazer uma Tará, desfazer a promessa. Alachatet, Afal Pishelian Kol Mizot Batorah, Eina Ben Nasagadol Ad Shiyu Lo 13 Shana Vevish Seherot, Ve'abat גדולה עד שיהיו לה 12 שנה והביאם סימנים.
mesmo que com relação a todas as mitzvot da Torá, somente é considerado de maioridade o menino quando ele chega aos 13 anos e a menina quando ela completa 12 anos, com relação a promessas e juramentos, isso acontece um ano antes. Embora a maioridade judaica, no momento em que, quando eles começam a ter obrigação, o menino quando completou 13 anos, a menina quando completa 12, só aí eles têm a obrigação de cumprir as mitzvot como se deve. Com relação ao Nedarim, a gente antecipa um ano. Shakatan ben 12 shana ve'yom echad, ve'ktana bat 11 shana ve'yom echad, afilo lo haviu simanim, im evinim l'shem nidru ve'nishbeu, nidreim neder u'shvuatam shvua. O menino, quando ele já está com 12 anos e um dia, mesmo que ele não completou 13 anos ainda, e a menina com 11 anos e um dia, se eles sabem o que eles estão fazendo, eles entendem um conceito de promessa, eles reconhecem que existe a Kadosh Baruch Hu e que a promessa é feita para Hashem, o juramento deles é juramento, eles devem cumprir isso. Mas menos que isso, se o menino só tem 11 anos, a menina 10, mesmo que eles falaram neder, falaram juro, eu prometo, nada disso tem valor. Mas, de qualquer jeito, se adverte eles para que eles não se costumem a fazer isso, porque senão quando eles crescerem, eles vão acabar fazendo isso também. Então, mesmo que agora não é válido e não é criado nada aqui, deve-se explicar para ele que isso daqui é errado, é proibido e adverti-los. E se eles pegaram sobre si mesmos, fizeram uma promessa sobre algo que não é tão difícil de cumprir, mesmo que a priori não é válido o juramento deles, a promessa deles, já que não é algo tão difícil de cumprir, a gente manda eles cumprirem, só para eles aprenderem o valor do juramento, o valor da fala. Não porque realmente tem aqui um neder, mas para eles levarem a sério o que eles estão falando.